Olá pessoal, bem-vindos à Zuc TV, eu sou Jean Paulo e esse é o podcast F100K. E aqui a gente discute os principais atalhos que faz o fotógrafo comum atingir o seu primeiro stop na carreira, o tão sonhado F100K, ou seja, R$100 mil de faturamento por ano. E sempre que a gente quiser atingir alguma meta, a gente tem todo um caminho a percorrer, tem toda uma jornada até chegar lá. E nosso grande objetivo aqui é tentar encurtar o máximo possível essa jornada, porque toda jornada ela é feita de atalhos que acessa essa meta, esse objetivo mais rápido. Só que também essa jornada é cheia de obstáculos que, às vezes, se a pessoa não souber como, ela para no obstáculo. E aqui também a gente vai ensinar a superar vários desses obstáculos e assim atingir a tal meta, o F100K, na menor velocidade possível. Então, sempre o povo me pergunta, em quanto tempo é possível atingir essa meta? Eu acredito que facilmente, com a rota em mãos, 1 ano, tá? Ficou bem feio aqui meu ano, mas em 1 ano é facilmente, dá pra gente chegar lá. Por isso que esse canal, esse podcast F100K especificamente, é completamente dedicado a isso. Porque nosso objetivo é fazer você se inspirar, fazer você acreditar que dá certo, porque só aí você vai correr atrás. Eu quero que você coloque essa meta em sua mente. Aí eu pergunto, você já tem essa meta na sua mente? Você já algum dia planejou, eu tenho que ganhar R$100 mil por ano, né? Então eu sei que essa meta não é desejada, não é que não seja desejada, ela não está nem no radar da grande maioria das pessoas. E aqui o meu objetivo com essa série de conteúdos é fazer isso ficar no seu radar, é fazer você ficar sempre com esse pensamento todo dia quando for dormir, eu tenho que chegar ao meu F100K. Porque a única forma da gente chegar no destino que a gente quer chegar é a gente primeiro instalando a meta na cabeça. E para a gente instalar essa meta, a gente tem que entender se ela é possível ou não para a nossa realidade, tá? Então esse é o nosso grande objetivo. Eu vou provar aqui por A mais B, uma série de lives, que é possível para qualquer um, ok? Então assim, essa live de hoje, ela está fazendo parte de uma série de lives, que eu digo que é uma série de lives de aquecimento para uma grande aula que vai acontecer aí em julho, mais ou menos, tá? Não sei ainda a data, mas depois eu informo para vocês, chamada A Rota do Fotógrafo 100K. A Rota do Fotógrafo 100K. E nessa aula eu vou te ensinar exatamente o passo a passo, tudo que você precisa fazer até chegar lá. Só que essa aula é uma aula muito densa, a gente vai demorar aí umas 3 horas aí mais ou menos de aula, nessa aula lá, e ela é cheia de conceitos que vocês têm que entender um pouquinho antes. Então por isso que eu resolvi fazer essa série de lives de aquecimento, vão ser pelo menos umas 15, talvez até um pouco mais, para explicar vários conceitos, vários fundamentos, para quando a gente chegar lá no dia da aula, a gente está completamente aquecido e eu não perder tanto tempo ainda explicando aí coisinhas mais básicas, tá? Então, assim, essas lives são para setar a sua mente e lhe preparar para você assistir essa aula, porque essa aula aqui, aí é que tá o negócio, tá? Então, quem sai aqui dessa aula, enfim, vai realmente mudar completamente o rumo do seu negócio, tá? Então, assim, na live de hoje, eu vou falar de um atalho incrível que, na verdade, muita gente nem sabe que é atalho. A maioria das pessoas pensam até que é um obstáculo, pensa até que é uma objeção. E eu comecei a pensar nisso por quê? Porque eu recebo inúmeras mensagens das pessoas dizendo: legal esse F100K, mas será que dá para mim? Será que eu, que sou novato, consigo chegar ao F100K? Ou seja, muita gente acha que o fato dele ser novato é uma objeção, é um empecilho para ele chegar no F100K. Então, normalmente as pessoas dizem que assim, impossível para mim, porque eu sou iniciante, ou então outros, eu acabei de fazer meu curso de fotografia, isso aí também não é para mim. Outras pessoas falam que, eu conheço fotógrafos que têm 5 a 10 anos que nunca chegaram lá, então como é que eu vou chegar lá, né? Como é que faz será que é possível, né, chegar lá? Então, assim, nossa live de hoje, o objetivo dela é a gente tentar resolver essa pergunta, né? Eu sou novato na fotografia, eu consigo chegar ao F100K? E aí, quer saber? Então, assim, antes da gente continuar, escreve aí nos comentários o que você... Tipo assim, eu queria saber quem você é, bota o nome, bota a cidade onde é, bota se você é novato, se você não é, e
para eu já ir conhecendo um pouquinho o povo, tá? Para a gente entender a audiência e também qualquer coisa que vocês queiram comentar aqui da aula é bem legal. Só uma dica também extra antes da gente começar. A gente tem o chat para quem está acompanhando ao vivo e também tem os comentários, tá? Então eu queria que você deixasse nos comentários e não no chat sacadas que vocês vão tendo ao longo da aula, tá? Então essa forma da gente escrever uma sacada que eu tô tendo é uma forma de eu fazer o meu cérebro prestar mais atenção nessa sacada e assim eu saio com absorção melhor do conhecimento. E a gente usa o chat para bater papo, para fazer algumas informações, para algumas coisinhas que eu tô perguntando aqui e para a gente ir interagindo, tá? Então mais ou menos isso. Então antes de a gente começar, de fato, no conteúdo, eu quero fazer uma pequena revisão porque tem muita gente que está chegando nesse conteúdo a primeira vez. Tem gente que não assistiu às outras lives. Então, assim, cada live eu vou fazer uma pequena revisão, cada vez mais rápido, sobre o termo principal, que, na verdade, o que é F100K. Então, se você caiu de paraquedas aqui, vou só dar uma breve explicação do que seria isso, mas eu recomendo você procurar a nossa primeira live, que foi inteiramente falando sobre isso. Foi quase mais de uma hora aí falando só sobre isso, tá? Então, o F100K, eu acredito o seguinte, eu acredito que a evolução da carreira de qualquer pessoa, ela não segue uma trajetória linear como essa. Por exemplo, hoje eu ganho dinheiro, amanhã eu ganho mais e vou subindo infinitamente. Sem dúvida, não acontece dessa forma, tá? E é o que acontece. Eu acredito que a evolução, ela acontece em ciclos. Então eu posso chamar em stops, em patamares, né? Então eu acredito que é mais ou menos assim. Hoje você ganha na faixa de R$ 1.000, depois está ganhando 1.500, depois fica, né, passa um ano aí, sei lá, ganhando 1.000, 1.500, aí depois você descobre alguma coisa muito massa e aí dá uma subida rápida de patamar e daqui a pouco começa a ganhar, sei lá, seus 2.000, 2.500 e fica variando nessa média. Daqui a pouco você descobre mais alguma coisa e já dá uma subida de patamar e por aí vai, tá? Então, porque assim, na verdade, tudo que você sabe lhe trouxe até aqui, mas só o que você não sabe, as bolinhas aqui, vai lhe levar até o próximo passo. Por isso que às vezes a gente descobre uma coisa e dá um up na carreira, tá? Então isso aqui foi muito clássico na minha carreira e, enfim, sempre eu vejo isso por aí. Então assim, cada patamar desse eu chamo de, no caso aqui, F100K. Esse aqui eu chamaria de F200K. Esse seria F400K. Isso aqui seria F800K e assim por diante. Então, eu classifico a evolução de qualquer negócio nessa escadinha, tá? Hoje, para vocês terem noção, eu estou aqui mais ou menos nesse patamar do 400 para o 800 depois de muito tempo aí de fotografia. Então, assim, porque assim, cada patamar desse, a gente precisa de uma estratégia específica para chegar lá. Então, quando você conhece essa estratégia, fica muito mais simples. Porque só o que eu vejo é gente aqui que está no primeiro patamar tentando executar alguma estratégia aqui do patamar lá de cima, em vez de estar concentrado aqui no que ele tem que fazer, tá? Então, assim, por isso eu construí a rota, que seria esse passo a passo para a gente chegar lá e pulando esses degraus na ordem certa, na melhor forma possível, para ser na maior velocidade possível. Então, basicamente, esse é o F100K. E por que eu estabeleci essas metas? 100, 200, 400, 800, no caso 1.600 e por aí vai, né? Imitei um pouquinho o lance do ISO, né? Que todo fotógrafo conhece muito esses números, mas é porque, assim, eu acredito que quando a gente chega a R$ 100.000 de faturamento por ano, o nosso negócio, ele dá um salto, ele muda de nível. Às vezes, a gente mal estava conseguindo ali pagar as contas e a gente consegue fazer o F100K, chegar nesse nível, então já fica muito mais tranquilo, muito mais seguro. Essa hora é que, de fato, a gente começa a tá pronto para crescer, tá? Antes disso, a gente não consegue crescer consistentemente, porque ainda falta muita estrutura, falta muita coisa ainda para a gente se arrumar, tá? Então, a fase desse F100K é a fase que a gente está arrumando o negócio, arrumando o nosso produto, arrumando o nosso marketing, arrumando nossa publicidade, arrumando nossa entrega, a gente está arrumando tudo. É assim, a gente está trabalhando em todos os pilares para depois, que tipo uma fundação de uma casa, né? Para depois a gente poder crescer nosso prédio infinitamente. Por que muita gente não cresce? Porque justamente eles não trabalham nesses pilares, tá? Vamos dizer que isso aqui é os pilares de uma casa, tá? Que fica dentro do chão, né? Enquanto eu não trabalhar bem esses pilares, eu jamais posso crescer a minha casa. E aí também, já só pegando essa explicação, eu acredito que para a gente chegar no F100K, para a gente construir essa base,
a gente precisa pensar em 3 pilares que eu vou desenhar através desse triângulozinho aqui, tá? Então, esses pilares são o seguinte, são 3 coisas super importantes que a gente tem que desenvolver paralelamente, que vai dar essa sustentação para a nossa empresa crescer. Eu digo que é técnicas, vendas e muito, mas muito desenvolvimento pessoal. Quase ninguém pensa na coisa dessa forma, né? Então, a maioria das pessoas trabalham só técnica e mal técnica. Às vezes nem tem a técnica mais apurada do mundo. Eu chuto aí tranquilamente que 90, 95% dos cursos de fotografia só trabalha técnica. Então não é nem tanto culpa aí de você, iniciante, ou fotógrafo qualquer, só ter pensado em técnica. Realmente o povo só oferece isso, né? Mas eu estudei muito isso, fui muito por esse caminho, perdi muito tempo com isso, tá? E depois eu falei também isso em outra live. Vou falar mais um pouco mais para frente, mas para a gente avançar na carreira, anda longe de ser preciso só técnica, tá? Inclusive, nem é preciso ter a melhor técnica do mundo, já digo para vocês, até por isso que, enfim, já a gente fala do iniciante. Então, a gente também tem que avançar muito no pilar vendas e mais ainda no pilar desenvolvimento pessoal. E aí eu sempre digo que o pilar técnica equivale basicamente a 10% do F100K, ou seja, do nosso sucesso aí. O pilar vendas equivale a mais ou menos uns 30%. E esse outro aqui fica com 60% enfim, do responsável para a gente chegar lá, tá? E isso é o que o povo menos trabalha. Então, na rota, eu vou trabalhar muito esse lance de desenvolvimento pessoal, muito lance de venda. Também vou falar muito da parte técnica, mas, assim, quanto mais a gente cresce nessa proporção, mais a gente cresce estruturado e a gente chega rápido lá, tá? Então, vamos lá agora, de fato, entrar em nosso conteúdo. Então, falei um pouquinho do F100K, tá? E, então, assim, a grande pergunta é, vou até voltar aqui a pergunta, né? Sou novato na fotografia, consigo chegar ao F100K? Então, realmente é uma dúvida até super honesta que a maioria dos fotógrafos iniciantes tem, mas vamos trabalhar um pouquinho nela. Para começar, a gente precisa definir basicamente quais os tipos de fotógrafos que tem, tá? Então, porque assim, para a gente chegar no conceito bem certinho, a gente tem que primeiro colocar as cartas em cima da mesa, desembaralhar e depois a gente vai entrar profundo em cada coisa, tá? Então, assim, só um segundo. Cada tipo de fotógrafo desse, ele tem um caminho a seguir, né? A rota é basicamente igual para todo mundo, mas cada pessoa parte um pouco de um local, né? Como se eu estivesse indo para a cidade A, só que esse cara tá aqui, o outro cara tá aqui, o outro cara tá aqui. Vamos lá desenhar, né? Melhor. Então, digamos que desenhar de branquinho aqui, que fica melhor. Bem que é a minha rota e o fotógrafo 1 está aqui, o fotógrafo 2 está aqui, o fotógrafo 3 está aqui. Então, todo mundo quer chegar no mesmo lugar, mas cada um parte de um local. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é definir quem são esses caras aqui. Definir quem são aí os 3 tipos de fotógrafos, tá? Então, para começar, só enquanto eu limpo minha tela aqui, basicamente existe o fotógrafo iniciante, o fotógrafo intermediário e o fotógrafo avançado. Todos os 3 podem chegar ao F100K e cada um parte de um certo local. Cada um tem uma rota, digamos, específica, embora o destino seja igual para todos, tá? Então, assim, aqui, lógico, hoje na live a gente vai falar mais desse fotógrafo iniciante. Então, para a gente falar do iniciante, né, eu falei basicamente dos 3 tipos de fotógrafos, a gente tem que entender quem é esse cara novato, o que eu chamo de iniciante, né? Porque, enfim, cada vez mais a gente tem que não falar termos subjetivos, porque aí você entende o que quiser, eu falo dizendo uma coisa, você entende outra. Então, assim, para a gente ser bem prático, a gente tem que entender quem é o novato, para que eu estou falando aqui, né? Então, o primeiro passo, eu acredito que esse novato que eu estou falando, é o cara que não fez, por exemplo, nenhuma venda ainda, né? Então, aquele fotógrafo que ele, digamos, acabou de fazer o curso, sei lá, acabou de fazer um curso técnico aí, não entrou ainda no mercado, ele não sabe arrumar cliente,
ele gosta de fotografia, mas ainda assim não fez nada, tipo assim, ele tá solto no mundo. Eu já dei muitos e muitos cursos, mais esse lance aqui de cursos mais técnicos, em minha vida inteira, assim, eu acho que tem mais de 10 anos que eu dou esses cursos. Hoje eu acabei um pouco com esses cursos para me focar aqui em desenvolver a rota que eu queria, enfim, que as pessoas avançassem um pouco mais, tá? Mas o que eu vejo é que depois que terminava o curso, a maioria das pessoas, pouquíssimos foram os alunos daqueles meus cursos tradicionais, que eram os cursos mais técnicos, pouquíssimos foram os que avançaram e os que viraram fotógrafos profissionais, os que ganharam dinheiro, né? E também que chegou ao UFCNK, eu acho que eu só conheço um, se eu não me engano, de todo mundo que eu já dei aula naquele método passado, tá? A aula normal de fotografia, que esse curso, inclusive, eu nem tenho mais. Então, justamente por conta disso, cada vez mais eu dava esses cursos e eu não via, no final das contas, as pessoas crescendo. Eu mesmo não entendia como é que eu tinha chegado lá, né? Porque eu já tinha chegado ao UFCNK faz tempo, mas eu mesmo não entendia. Então, eu cancelei aqueles cursos e comecei a pensar, tá, eu não quero só ensinar fotografia, eu quero fazer as pessoas viverem de fotografia igual eu vivo, né? Eu não quero ensinar só abertura, velocidade e ISO, não é essa parada. Então, eu queria uma coisa a mais. Então, eu comecei a pensar, cara, por quê? Por que esse povo não avança? Por que só um entre todos os alunos que eu tive, não tenho nem noção de quantos alunos eu tive, só um conseguiu chegar lá? Por que eu cheguei? Porque às vezes a gente faz uma coisa, mas, enfim, a gente não consegue fazer outra pessoa fazer a mesma coisa, né? E aí comecei a pensar tudo, foi nessa época que eu criei a rota, foi quando eu entendi a parada dos 3 pilares e quando eu entendi que técnica anda longe de ser a coisa principal, tá? Então, assim, já digo logo para esse cara que acabou de fazer o curso, ou seja, ele está perdido, ele não sabe nem como entrar no mercado, ele nunca fez nenhuma venda. Para mim, esse é o iniciante. Daqui a pouco a gente vai falar como ele faz, tá? Lógico que, já vou dar um spoiler, é possível para esse fotógrafo chegar ao UFCNK em 1 ano. Logicamente, sabendo a rota, né? Sem saber, aí não tem uma previsão. Então, assim, ele também é o cara que, às vezes, ele tem alguma profissão, mas ele quer uma renda extra e aí ele pode fazer a fotografia ali nos finais de semana. Para mim, esse também é um novato. Então, se você for em qualquer uma dessas coisas aqui, você está no lugar certo, preste muita atenção em tudo que eu vou falar. Também é o freelancer que trabalha para os outros, só o que tem aí são freelancers. O cara trabalha, às vezes, fazendo diária, sendo assistente de outro fotógrafo, e às vezes o cara passa a vida dele inteira só nessa, né? E aí, vamos ver, um cara desse hoje deve estar ganhando aí na faixa de seus, sei lá, 800 a 1.500 reais por mês, um freelance ganha. Tem, lógico que tem uns que ganham um pouco mais, mas uma vez até eu peguei uma estatística que falava a média de quanto os fotógrafos do Brasil ganham em geral, e lá fala de coisa de uns 850 reais em média, tá? Então, realmente é um valor aí bem pequeno, tá? Então, qualquer um desses caras aqui pode chegar ao UFCNK. Então, aqui eu já falei, né? Aquele cara, às vezes, também ele já tem o próprio negócio, mas ele tá ganhando aí nessa faixa de 1.000, 1.500 por mês, né? Enfim, tá fazendo ensaios, tá fazendo essas coisinhas e tal. Também, o iniciante, para mim, é aquele cara que ele ama fotografia, mas ele não sabia nem que dava para viver de fotografia, né? Ou seja, ele só gosta muito de fotografia, mas está fazendo qualquer outra coisa. Eu fui esse cara, né? Eu passei muito tempo aí só brincando de fotografia lá no meu início, até contei um pouco da história na live de ontem. E, enfim, esse cara também, para mim, é o iniciante, né? Também esse cara, esse iniciante, ele tem em média aí até 1 ano e meio de profissão, tá? Que ele está envolvido aí com fotografia. Porque a partir do tempo aqui, eu até escrevi errado, né? Eu botei, enfim, escrevi errado aqui. Botei o nome de dinheiro aqui, na verdade era tempo, né? Então ele tem 1 ano e meio aí que trabalha com fotografia, porque a partir daí ele já entra no intermediário, que é outra categoria, então a rota para ele vai ser um pouquinho diferente, tá? Então aqui, hoje, nessa live de hoje, eu vou falar especificamente desse novato. Então também esse cara ele não consegue ainda ter uma renda fixa, ou seja, hoje ele faz um ensaio, às vezes demora 2 meses para fazer outro ensaio e por aí vai. E então basicamente esse é o meu cara, esse é o meu iniciante. Então se você faz parte aí de qualquer um dessas características, fica aqui que esse vídeo vai lhe revelar muita coisa.
Então agora, para a explicação ficar um pouquinho mais redonda, eu vou falar quem não é esse novato. Sempre eu gosto de explicar as coisas pelo lado de quem é a tal coisa que eu estou querendo dizer e o que não é a tal coisa, porque aí assim não tem margens para dúvida, né? Porque às vezes a pessoa não está em nenhuma dessas categorias aqui que eu falei e ela está achando, por exemplo, ainda que é novato e tal. Então assim, basicamente o novato é aquela pessoa, o que não é novato, né? Que seria já o intermediário ou até o avançado. Isso não tem a ver com o tanto de técnica que ele tem, tá? Não tem a ver essa minha classificação. Então, basicamente, o cara que não é novato é tipo assim, o cara que já tem um estúdio, ele já tem um ponto ali comercial, então ali ele já está de intermediário para avançado. Também o cara que já passou aí do seu 1 ano e meio na fotografia, né? Ele já está entrando aí para esse intermediário. E também o cara que ele já tem muitos clientes. Às vezes, enfim, às vezes ele nem ganha muito, às vezes ele está ganhando seus, digamos, 1.500 a 2.000 por mês, mas ele está trabalhando todo dia, né? Ele já tem muitos clientes. Então, esse cara que também tem muitos clientes já, ele não é esse novato que eu estou falando aqui, tá? Então, todo mundo é possível chegar à rota, tanto o avançado, como o novato, como o intermediário, só que cada um parte de um certo lugar. Esse vídeo é totalmente dedicado aqui ao novato, esse que eu citei as características, ok? Mas lógico que se você for um pouquinho mais avançado ou intermediário, enfim, continua assistindo o vídeo aí também que vai ser legal. Então vamos lá. Aqui eu já falei. Agora tem o seguinte. Toda vez que eu falo que o novato, esse novato, consegue chegar ao F100K, inclusive em 1 ano, né? Não é nem só consegue. Lógico que a cabeça dele explode de objeções, né? Porque realmente é uma meta muito grande e, por incrível que pareça, a maioria dos fotógrafos que eu conheço, que inclusive tem, sei lá, 5, 6 anos, tem caras com 10 anos de profissão, nunca nem chegaram ao F100K, né? E eu tô chegando aqui dizendo que o fotógrafo novato, que às vezes acabou de sair do cursozinho dele, nunca fez nenhuma venda, esse cara consegue chegar em 1 ano, né? Então, lógico que a cabeça dele vai ter uma resistência muito grande. Não, calma aí, não dá não. Inclusive, a maioria das pessoas que eu já perguntei, eu fiz uma pequena entrevista, nunca nem pensaram em colocar essa meta na cabeça deles. E não estou falando só de novato não, tá? Eu tô falando de caras intermediários, inclusive caras até avançados. Aí eu já pergunto aí, deixa aí no chat. Enfim, de pedir para você colocar no início sua idade aí de fotografia, tá? Então coloca quantos anos você tem e se você já colocou essa meta do F100K para você, se você já disse, eu quero esse ano ganhar 100 mil reais e no próximo ano, a partir dele, ganhar 150 mil e assim crescendo, você já tratou seu negócio dessa forma, né? Com essas metas e cada vez tentando crescer mais? A maioria das pessoas que eu conheço não fez isso e enquanto a gente não coloca essas metas, minha gente, a gente não chega, tá? Então assim, só uma pequena explicação. Para a gente colocar a meta, a gente não precisa saber como chegar, tá? Primeiro a gente coloca a meta. Então, primeiro eu defini que eu quero ir para a estrelinha. Agora eu vou jogar toda a minha atenção em tudo no mundo para tentar descobrir como eu chego lá, tá? Porque se a meta não está instalada, você não vai perder tempo jamais pensando nisso. E se não perder tempo pensando nisso, isso jamais vai cair de bandeja. Jamais, minha gente, jamais. Acredite em mim. Então, enquanto você está todo dia aí só tentando vender, fazer a próxima venda, ou seja, a meta das pessoas é vender para o próximo cliente. Mas vender para o próximo cliente não é uma meta. Eu digo assim, isso é perda de tempo, tá? Então, a gente tem que criar essa meta mesmo mais... Tá aqui, né? Essa meta mais sólida, mais objetiva e correr atrás dela, procurar saber como e até chegar lá, né? Porque senão, às vezes, o como aparece na sua frente, mas você não tem a meta, você nem vê o tal como. Então, vamos aqui para as objeções dos novatos, né? Então, já falei mais ou menos. Uma das primeiras coisas que o novato pensa... Só ver aqui a próxima... O novato, ele acha que ele precisa de muito tempo para conseguir chegar lá, né? Então, já falei para várias pessoas e as pessoas, não, mas não dá para eu conseguir, porque, enfim, eu acabei de estudar, sei lá, não tenho nenhum cliente, como é que eu vou me botar essa meta, né? Então, parece que as pessoas têm até medo, assim, de sonhar, tem medo de pensar alto, tem medo de, sei lá, parecer meio louco. Eu nunca tive muito esses medos, mas
Mas, enfim, o povo tem muito e eu quero desmistificar e fazer você instalar essa meta na sua cabeça, tá? Então, o povo acha que precisa de tempo para conseguir, que quando eu tiver, daqui a 5, 6 anos, eu penso nisso, tá? E eu quero dizer para vocês, infelizmente, não funciona assim, tá? Como é que, tipo, por isso, se funcionasse assim, todo mundo que tivesse 6 anos ou 10 anos já tinha chegado lá. E a verdade não é essa, de forma alguma, tá? Eu conheço muitos e muitos e muitos caras que, na grande maioria, que nem chegou lá, tá? Então, tempo, essa é a primeira objeção e não tem nada a ver, tá? Outra coisa, o povo diz, mas eu preciso de fama. Certa vez eu estava conversando com alguém, algum fotógrafo, e ele disse assim, pra ti é fácil cobrar desse tanto, é fácil tu ganhar muito, porque tu já tem fama. Aí, enfim, aí eu disse, sim, mas como é que a gente faz essa fama? Ele disse, porque tu tem tempo. Aí, eu lembrei, isso era uma palestra que eu estava dando, e aí eu até mandei perguntar, nessa época eu tinha uns 10 anos de fotografia, e eu perguntei, na palestra tinha uns 30, 40 pessoas, eu mandei levantar a mão quem tinha 10 anos de fotografia também, né? E várias pessoas levantaram a mão. Esse cara que estava falando isso tinha 1 ano de fotografia, né? E aí eu perguntei se algum daqueles tinha conseguido chegar no resultado que eu cheguei. E todo mundo baixou a mão, ninguém levantou. Então eu disse assim, cara, então se dependesse de ano, todo mundo aqui que tinha 10 anos tinha feito a mesma coisa, tá? Então não tem nada a ver com fama e nem com tempo, tá? Não tem nada a ver com fama nem com tempo. Outra coisa que o novato diz muito é que, enfim, o mercado não tem lugar para mim, o mercado já está saturado, o mercado está cheio, na verdade até nem os grandes estão conseguindo trabalho, que dirá eu que sou pequeno, então por isso eu tenho que vender bem baratinho aqui, e inclusive isso causa uma confusão monstra, porque esse cara está vendendo baratinho, aí o grande não consegue vender o dele, aí ele tem que baratear também, aí esse aqui tem que baratear mais ainda, começa um movimento muito louco, e realmente é bem complexo esse negócio. E eu digo para vocês, minha gente, chegar ao F100K não tem nada a ver com o mercado. Não tem nada a ver com o mercado, porque o mercado, basicamente, ele é igual para todo mundo, né? Então, se tivesse ruim, digamos, para todo mundo, ninguém conseguia, né? Por que só um consegue? Com certeza não é sorte, é alguma coisa que esse cara fez, tá? Então, minha luta sempre foi essa. Eu tenho que descobrir o que aquele cara fez. Então, na live passada, eu até falei de um cara, do fotógrafo de 30 mil, falei bem direitinho essa história lá, que foi o primeiro cara que me inspirou a eu querer buscar essa meta, né? Eu disse, cara, como será que ele fez? Eu só ouvi falar que ele fez, mas ele não me contou como foi que fez, né? Isso eu vi no congresso. Enfim, volte aí para vocês verem a história bem direitinho. Mas a partir dali, essa meta nunca mais saiu da minha cabeça. Eu demorei muito para conseguir, mas a meta estava lá e tudo que eu fazia na vida era tentar conseguir isso, até um dia eu consegui, tá? Então, isso, negócio de o mercado não tá para ele, não tem nada a ver. O cara pensa, minhas fotinhas são ruins, eu não tenho nome ainda, enfim, não tem nada a ver. Ele acha que a técnica dele não é suficiente para concorrer. É basicamente a mesma coisa aí do mercado, né? Ou seja, ele acha que ainda é um fotógrafo, digamos, ruim. Mas minhas fotos ainda estão fraquinhas, não dá para eu sonhar. Primeiro, minha gente, para a gente colocar uma meta, a gente não precisa de nada, a gente só precisa querer, tá? Só vontade. Não, eu quero botar a meta. Depois a gente corre atrás, né? Porque botar a meta não é conseguir, né? Botar a meta é instalar o pensamento na mente, para a partir daí a gente se mover e buscar soluções, tá? Então, o que mais falta nas pessoas é justamente ter esse lance da meta. Então, assim, não tem nada a ver cobrar caro, por exemplo, com a técnica boa. Por incrível que pareça, isso pouca gente vai acreditar em mim, mas eu fui uma das maiores vítimas dessa cilada. Eu posso dizer assim que nos meus 3 primeiros anos, tudo que eu pensei na vida era em ter a melhor técnica do universo. Falei muito bem disso também, acho que no segundo podcast, onde até eu fazia um desenho assim, que era mais ou menos aqui. Tesão, digamos que é de técnica grandona, né? E as pessoas pensam que a partir do momento que eu tiver a foto mais linda do mundo, as pessoas vão automaticamente me pagar mais caro. E não tem nada a ver isso, né? Foi, se eu não me engano, acho que foi a terceira live, né? Que eu falo do elemento fundamental pro F100K. E lá eu explico muito bem essa parada, enfim, não vou dar spoiler não, vão lá assistir, tá? Não tem nada a ver com ter fotos boas, até porque também eu comecei a ganhar dinheiro com fotos muito ruins. Na live de ontem, do Dom, cara, eu mostrei algumas fotos que eu fiz lá no começo, então volte lá pra vocês verem como era triste minhas fotos, e as pessoas me pagavam por aquilo ali, tá? Então não tem nada a ver com ter uma técnica boa. Lógico que
Tudo que eu estou falando aqui contribui, uma técnica boa contribui tudo isso, mas isso não é empecilho para você conseguir, tá? Vamos lá, o que eu tenho mais aqui? Isso aqui realmente as pessoas, os novatos, na verdade não só os novatos, né? A maioria das pessoas não tem a menor noção de por onde começar. Isso aqui realmente é uma objeção um pouco mais real, talvez a única real aqui de todas, porque todas as outras só são coisas da cabeça da gente. Realmente as pessoas não sabem muito por onde começar, tá? Tá cheio de curso aí, cada curso puxa para um lado, inclusive isso até é um problema, eu vou falar um pouquinho mais lá na frente, porque digamos aqui a gente tem a tal meta. Eu tenho uma meta aqui, só que esse curso leva um pouquinho para a meta, esse outro curso leva um pouquinho para esse lado, esse curso leva um pouquinho para esse lado, esse curso leva um pouquinho para esse lado, e ninguém se entende. Então as pessoas saem, tá, vou fazer um monte de curso, só que cada curso tá levando para uma meta diferente, né? Então isso é uma coisa que também foi muito, me atrasou demais no meu processo de chegar lá, e também por isso eu sempre quis pensar em criar um curso, criar um treinamento, criar alguma coisa, que no caso eu criei a rota, que era para a pessoa não precisar mais pensar aqui em milhões de coisas, tá? Então ela teria em um treinamento só tudo que ela precisa para chegar lá, tá? Então, basicamente, a rota, ela substitui qualquer outra coisa. Se você entrar na rota, você não precisa mais, pode se esquecer aí de todas as outras, pelo menos assim, se o objetivo for chegar ao F100K, tá? Então, às vezes tem gente que tem outros objetivos, mas se o objetivo é ganhar 100 mil reais por ano, na rota tem tudo que você precisa, então não precisa mais nem hora nenhuma buscar algum outro conteúdo, alguma outra coisa. Vamos lá. O que eu tenho mais? Então, aí também eu já falei um pouco sobre isso, né? O povo diz, eu preciso de 10 anos para chegar lá, de forma alguma, porque senão todo mundo de 10 anos chegava, né? Então, dá para chegar muito mais rápido, porque o que faz a gente chegar ou não chegar lá na rota, no meu F100K, é eu saber o caminho, ok? O que me faz chegar lá é eu saber o caminho e pronto. Então, se eu estiver indo nesse caminho aqui, eu posso demorar 1000 anos que eu não chego. Se eu estiver indo nesse caminho aqui, do mesmo jeito. Se eu estiver indo nesse caminho aqui, do mesmo jeito. Se eu tiver isso aqui, do mesmo jeito. Agora, o que vai fazer eu chegar lá é o caminho. Então, assim, com o caminho nas mãos, com a rota nas mãos, em 1 ano de implementação, facilmente a gente chega lá, tá? Basicamente, não precisa de muito mais de 1 ano, não. Se implementar tudo certinho, na velocidade certa, a gente chega lá. Porque, enfim, é a mesma coisa de eu dizer assim, quanto tempo demora para ir daqui de São Paulo para Fortaleza, né? Quanto tempo demora? Depende. Então, digamos aqui, São Paulo, Fortaleza, né? Eita, me ficou feio. Então, São Paulo para Fortaleza. Se o cara for no menor caminho possível, vamos dizer, de carro, mais ou menos 3 dias, né? 3 dias. Agora ele pode ir, sei lá, de navio e demorar, sei lá, não tenho nem noção, 1 mês. Ele pode ir de avião, que é mais rápido ainda, que é a melhor rota mesmo, na verdade, que ele demora 3 horas. E por aí vai, né? Ele pode ir de pé e demorar 1 ano. Ele pode ir arrodeando lá para o outro lado do mundo, enfim. Tempo tem a ver muito com rota, tá? Então, assim, a gente tendo a rota, realmente a gente chega lá, e esse tempo é mais ou menos 1 ano. Outra coisa que o povo fala demais, essa talvez seja a que mais o povo fala, né? É preciso ser gênio. Cara, quem chegou lá é gênio, tem um talento fora do normal. Meu Deus do céu, tem uma visão, tem um dom. E sobre isso, infelizmente, eu não vou nem falar aqui, porque ontem eu gastei 2 horas e meia, acho que na maior live que eu já fiz, só falando de dom. Só falando de dom. Então tá incrível, então volte aí, que vocês vão ver muito, muito bem detalhado lá, não dá nem pra gente perder muito tempo aqui, tá? E aí assim, já a outra pergunta, em quanto tempo dá pra gente chegar lá, né? Já falei, basicamente em 1 ano, se a gente tiver o acesso à rota, né? E sem a rota? Eu cheguei mais ou menos nesse patamar, eu não me lembro bem, foi entre 3 e 4 anos, tá? Enfim, eu parti sozinho, cheguei lá em 3 a 4 anos, mas a meta do F100K, eu instalei na minha cabeça, tipo assim, desde o início. Então, foi 3, 4 anos buscando, correndo atrás, eu cheguei lá. Mas,
detalhe, eu falei muito bem disso, acho que na primeira live, né? Eu cheguei lá, mas não foi consistente. Ou seja, não foi muito de propósito. Eu consegui chegar. Cheguei num ano, no outro ano eu caí de novo, e aí demorou de novo para eu conseguir. Aí na segunda vez que eu cheguei, não me lembro mais quanto tempo foi da primeira para a segunda, aí sim eu descobri uma estratégia. Eu descobri a estratégia certinha para chegar lá. A partir desse ano, nunca mais eu deixei de fazer ele, tá? Porque assim, não adianta chegar, digamos, se você chegar na sorte, não adianta nada. É tipo assim, eu dei esse exemplo também em alguma outra live, né? Às vezes o cara vai e ganha um carrão, né? Vou desenhar aqui um carrão muito massa. Ave Maria, tá horrível esse meu carro. Mas digamos que seja uma Ferrari, né? Então o cara ganha esse carro, mas ele não conquistou esse carro, ele não sabe comprar esse carro, ele não tem dinheiro para ter esse carro. Mas digamos que ele ganhou na loteria. Então se ele perde esse carro aqui, ele não pode, tipo assim, ficar muito feliz. Tipo assim, a maioria das pessoas fica feliz porque ganha. Eu detesto hoje em dia, né? Lógico, já fiquei muito feliz quando eu ganhava qualquer coisa, mas hoje eu não quero ganhar, eu quero conquistar as coisas. Porque, digamos, que se eu ganhei esse carro e o carro bate, eu perco o carro e eu não sei conquistar outro carro desse, eu não sei comprar outro. Tipo assim, como eu ganhei, não era para eu ter ainda, tipo assim, não era a hora de eu ter, porque eu não tava preparado para isso, simplesmente ganhei. É o caso do povo aí que ganha na loteria e rapidamente perde tudo, né? Porque porque simplesmente o cara não aprendeu a ter de novo. Agora, se eu compro esse carro no dia que eu tenho condições de ter ele, ou seja, eu aprendi a ganhar esse dinheiro, cara, pode acontecer 1000 vezes coisa com esse carro, eu posso perder ele 1000 vezes e eu ganho de novo, tá? Então é disso que eu tô falando. Então a primeira vez que eu cheguei ao F100K, aqui tava o meu gráficozinho, eu cheguei no F100K, no outro ano eu caí porque foi meio que sorte. E aí demorei um monte de tempo porque eu queria agora chegar de propósito. Quando eu cheguei de propósito, aí só fui crescendo e nunca mais eu caí, tá? Então o lance lá dos stops que eu falei lá no início, vou até desenhar aqui de novo, cada patamar desse que a gente chega de evolução, a gente não volta mais não, tá? Então, depois que eu cheguei no F200K, agora consciente, tá? Consciente, nunca mais eu caí para o 100. Quando eu cheguei no 400, nunca mais eu caí para o 200. E agora a gente tá nessa luta aqui de chegar para o 800, tá? Então, eu tô aqui no meio do caminhozinho do 800, né? Então, ainda não descobri a coisa exatamente que me faz chegar lá. Na verdade, eu já até descobri, tá? Eu já sei como fazer agora em questão de tempo, 6 meses aí mais ou menos, até o final desse ano de 2020, para a gente chegar aqui e nunca mais cair, tá? Então, basicamente é assim, essa é a vantagem. Eu falei muito sobre isso, se eu não me engano, na live 2, que eu falo das estratégias replicáveis. Estratégias replicáveis, né? A partir do momento que a gente descobre uma estratégia replicável, a gente sempre vai botar ela de novo e a gente sempre vai estar ganhando, sempre se movimentando. Por isso que a gente não cai, tá? Não é sorte, nada que eu tô falando aqui é sorte, tá? Então, quando o sujeito cresce meio que, digamos, na sorte, sem saber por que ele cresceu, sem ser parte de uma estratégia, sem ele ser protagonista, sem ele ter provocado, sem ele ter primeiro pensado, minha meta é essa e eu vou chegar lá. Se você chegou sem ter colocado essa meta, você chegou na sorte, tá? Porque você não fez uma coisa, não, eu vou chegar lá em tanto tempo, né? Meta é assim, eu digo tanto, eu quero o F100K em 1 ano ou em 2 anos, enfim. E aí a gente faz uma série de estratégias replicáveis até chegar lá e pronto. Então, eu que quis chegar, então todo ano eu posso repetir isso aqui e fica super tranquilo, tá? Então, em quanto tempo a gente deve chegar lá? Então, por isso que é legal a gente aprender a coisa, né? A rota certinha, porque quando eu cheguei lá a primeira vez, eu cheguei sem saber, depois eu comecei a pensar, não, eu tenho que criar uma fórmula para eu nunca mais cair, porque foi ruim, tá? É pior de que, digamos, ser pobre é você ter uma certa quantidade de dinheiro e voltar àquela quantidade inicial, porque a gente se acostuma com o bom, tá? Então a gente tem que crescer consistente, né? Tem que crescer assim e não voltar mais. Então, vamos lá. Estamos entrando na parte boa aqui da live, tá? Aqui eu falei um pouquinho dessas objeções. Agora eu vou explicar aqui basicamente a vantagem do iniciante. De todos aqueles 3 caras lá do início, né? Eu falei dos 3 fotógrafos. Vamos dizer aqui, né? Tem o iniciante. Vou botar novato, tá? Então, novato, o intermediário
e o avançado. Vamos dizer que tem os 3. Por incrível que pareça, essa acho que pouca gente vai acreditar, tá? Por incrível que pareça. Não, antes de eu perguntar, antes de eu dizer, eu vou perguntar para vocês. Coloque aqui no chat que eu quero ver. Quem vocês acham que é capaz de chegar primeiro ao F100K, tá? Então, vamos supor que esse cara aqui não fez nenhuma venda ainda, 0 vendas, tá? Vou botar um pouquinho menor. Esse cara fez 0 vendas. Esse cara aqui tá ganhando por volta de 2.000 por mês. E esse cara aqui já tá nos seus, sei lá, de 4 a 5 por mês. Certo? Então, vamos dizer, 2.000 por mês dá mais ou menos quanto por ano? 2 vezes 12. Esse cara intermediário está ganhando uns 24.000 por mês. E esse mais avançado, sei lá, tem mais de 5 anos de fotografia, está ganhando 4.000. 4.000 até é uma coisa boa. Está ganhando aí os seus 48.000 por ano, né? Qual o mais rápido de chegar ao F100K, né? Eu tenho absoluta certeza que a maioria das pessoas vai dizer que é esse cara aqui, né? Ele já tá ganhando 48.000, só falta um pouquinho, ele já tá cheio de cliente, ele só falta um pouquinho. Cara, e por incrível que pareça, não é. Por incrível que pareça, não é. Seguindo a rota, qualquer um chega, tá? Qualquer um chega. Mas, por incrível que pareça, um dos mais prováveis a chegar rápido é justamente esse carinha aqui. Isso eu vou ter que convencer vocês, né? Que eu duvido que alguém esteja acreditando. É justamente o novato. Essa é a vantagem do iniciante, tá? Essa é a vantagem do iniciante. Agora, por que loucura eu tô dizendo isso? Imagina só, você aí é o cara, acabou de fazer seu cursinho, não sabe nem como é que vende para alguém. Cara, não tem nem noção de nada. Nessa hora você deve estar achando que eu tô louco, né? Meu Deus do céu, esse cara tá louco. Como é que ele diz que eu tenho mais condição de chegar lá em um ano de que o cara aqui que já está avançado, né? Pois bora lá. Vou falar um pouquinho da vantagem do iniciante. Deixa eu ver se eu tenho alguma anotação aqui. A primeira grande vantagem do iniciante é que ele não é viciado. Calma aí, não é viciado em drogas não, tá? Mas ele não é viciado. Ou seja, o cara que já tem trabalho, principalmente lá o avançado, que já está aí ganhando seus 40.000 por ano e por aí, ele já tem um monte de cliente, o intermediário também, ele já está cheio de vícios, tá? Ele já está cheio de vícios, enquanto mais o cara for avançado, enquanto mais anos de profissão ele tem, eu posso dizer assim, mais ele acha que sabe, mais a cabeça dele é dura. Eu me lembro muito bem que assim que eu comecei, tinha um cara que eu admirava demais. Era o maior fotógrafo aqui da minha região, me espelhava muito nele, e aqui era eu, pequenininho. Inclusive, meu sonho era trabalhar para ele, tá? Ainda bem que ele não me quis. Eu cheguei a me oferecer, ele não me quis, enfim. E uma vez eu tava indo para uns congressos, e aí eu perguntei, cara, vamos lá, se tu não gosta de ir para os congressos, e o que que ele disse? Ele já devia ter, sei lá, não tenho a menor ideia, seus 15 anos de profissão. Eu tinha uns 2 anos. E aí eu perguntei se ele gostava de ir para esses congressos e tal. Na época era o que tinha, assim, né? E eles, eu não tenho mais nada para aprender, não. Só tem besteira aí nesses congressos, não sei o quê. E ele não foi para quase nada. E foi justamente nesse congresso, não, acho que eu tinha 3 anos, que eu vi a história lá do fotógrafo de 30.000, que eu contei bem lá no outro vídeo, e que mudou toda a minha trajetória só porque eu fui para aquele congresso, só por uma coisinha que um cara falou, não foi nem um ensinamento não, só foi uma coisinha que despertou e eu coloquei a meta, cara, assim, eu acho que talvez não sei quanto tempo, cara, eu sou muito ruim de data, uns 3 a 4 anos depois, eu tava muito maior que esse cara e ele tava ainda no mesmo lugarzinho. Eu estava muito maior que ele, inclusive ele virou meu cliente. Por incrível que pareça. Então, o que eu quero dizer com isso, né? Normalmente, quando a gente já tem um certo tempo, a gente já acha que sabe coisa demais. E a gente não se dá mais espaço de não, eu que sei, eu já estou com tanto tempo aqui. E o iniciante, ele está completamente vazio, ele não sabe de nada, ele quer aprender. Enquanto esse outro cara, ele até quer, mas ele tem muita resistência. E às vezes quando a gente diz uma coisa, eles, não, mas não é assim.
e fica, não, mas eu faço de outro jeito. Pois é. Então, assim, o grande lance não é quem tá certo e quem tá errado. Vamos entender muito bem isso, tá? Cada um pode fazer a coisa do jeito que quiser. Só que tem ação que gera esse resultado. E tem ação que gera esse resultado, tá? Ponto, simples assim. Você pode escolher a que você gosta mais, tá? Então, eu não tenho amor por ação. Eu tenho amor pelo resultado. Então, não defendo o time. É como se fosse assim, né? Eu torço pro time que tá ganhando. Não tenho conversa, não. Os caras é Flamengo até no Flamengo morrer. Não, eu não. Eu torço pelo resultado. Então, às vezes, o cara diz, não, minha ação é que é melhor, minha ação é que é melhor. Pois tá. E aí, o resultado dele sempre é pequeno, né? Aí, uma vez, eu ouvi uma frase de um cara muito massa que, tipo assim, minha vida mudou muito naquele dia. Ele diz assim, que você não é o que você pensa que é, e nem você é o que as pessoas pensam que você é. Você é simplesmente o seu resultado. Ponto. Né? Então, essa é uma forma muito, muito simples de te definir, tá? Quem é que tá certo? Na opinião, todo mundo quer tá certo, tá? Então, e aí? Quem tem resultado? Por exemplo, já me envolvi em várias discussões aí de bar, o cara dizendo, a minha estratégia é boa, e a outra, não, a minha é melhor. Aí, sim, mas tu ganha quanto? Mas, não, eu ganho, minha estratégia é boa, mas eu só ganho 1.000. Então, que estratégia boa é essa, né? Enfim, então eu me impressiono muito que essa ação dá esse resultado e pronto. E esse cara que ele é mais avançado, ele já está muito apegado aqui com o que ele sabe e ele é muito mais resistente, tá? Já o iniciante está querendo aprender e a gente fala e ele faz com muito mais facilidade. Então, esse é o primeiro grande ponto do iniciante. Então, assim, baseado nisso, ele já começa aprendendo muito certinho, tá? E tem milhões de coisas que a gente tem que aprender. É a história lá da casinha, né? Vou desenhar aqui de novo. A fundação, né? Digamos que aqui é o chão. Aqui é o chão. Debaixo da casa tem os pilares, né? Tem a fundação da casa. É invisível, basicamente, a fundação. Mas se a fundação não for boa, a gente não consegue construir um prédio muito alto. E às vezes tem gente que começou, digamos assim, esse fotógrafo aí que já está um pouco mais avançado. Às vezes ele criou uma fundação muito fraquinha, tá? E está aqui construindo uma casa e por isso que ele não avança, não dá para ele fazer uma casa um pouquinho maior. Porque se ele botar um outro andar aqui, tudo desmorona, tá? E aí, depois dessa casinha dele estar pronta, para ele ir construir a fundação de novo, dá muito mais trabalho de que o cara vir e construir desde o início já a fundação certinha, tá? Por exemplo, do que eu estou falando, né? Às vezes tem toda uma organização interna no estúdio que já está com um processo completamente errado e é difícil o cara ter tempo para parar, para consertar lá desde o iniciozinho, desde a hora que atende as pessoas, ele está cheio de vício, enfim, ele já fez as coisas tudo errado, às vezes o cara já está com anos de mercado, sei lá, 6 anos, e nunca se ligou de fazer um sistema de backup, de guardar suas fotos, por exemplo, né? Uma coisa eficiente. E aí, só para vocês terem noção sobre esse negócio de backup, né? É um ponto cego muito grande da maioria das pessoas. E nessa quarentena a gente ficou ruim, eu trabalhei para todo mundo e tal. E o que a gente fez? Eu tenho mais de 2.000 clientes ao longo da vida, tá? Como agora a gente não podia fotografar, o que eu fiz? Tipo assim, a epidemia chegou, pra gente não abalou em nada, porque simplesmente a gente pensou, cara, vamos simplesmente vender algo para nossos clientes antigos, porque então 2.000 clientes, saiu ligando para todo mundo, a maioria deles, acho que nem 10% desse povo aqui tinha algo, a gente saiu ligando para todo mundo, em 2 semanas a gente levantou 40 mil reais, só vendendo álbuns, a gente ligou para não ligou para 200 pessoas, tá? A gente parou porque agora a gente está trabalhando nos álbuns, quando a gente terminar de entregar essa leva de álbuns, a gente vai voltar a ligar, então se a pandemia durar 1 ano, a gente tem 1 ano de trabalho só vendendo álbum para essa negrada aqui, né? Facilmente. Então, não abalou em nada. Por quê? Porque eu já tinha um sistema de backup e eu tenho todas as minhas fotos, desde a primeira foto de minha vida, eu já estou com quase 2 milhões de fotos que eu fiz, tudo guardadinho, porque desde o início eu já era da área da informática, então isso aí foi fácil para eu me tocar. E a maioria das pessoas não pensa sobre isso. Tem até um vídeo que eu vou soltar aí depois, só falando de como foi que eu fiz
esses 40k aqui no iniciozinho aí da quarentena, bem facinho. Então lá eu explico bem direitinho como é que eu fiz, tá? Não lancei ainda esse vídeo não, mas em breve eu vou lançar. Então assim, esse cara aqui, para ele organizar as coisas é muito mais difícil, porque ele já tá trabalhando, ele não tem nem tempo tanto de estudar, porque todo dia ele tem que trabalhar, porque se ele não trabalhar ele não paga as contas, ele já tem um monte de conta, enfim, é bem mais difícil para ele, tá? Embora seja possível, tá? Se você for desse, não desista não, que eu tenho uma solução para você aqui na roda. Vamos ver o que mais. Controlar suas finanças, né? Então o novato também, ele aprendendo a coisa certinho, ele já entende exatamente o que é finanças, minha gente. E esse é o ponto, talvez um dos pilares principais para a gente crescer o negócio. Eu digo assim que controlar as finanças é mais importante, olha só, é mais importante do que vender. Vou botar bem aqui, Fzão de finanças. É mais importante que vendas, mas sem sombra de dúvida. Aqui, por exemplo, eu sempre vendi menos que meus concorrentes. Sempre vendi menos. Só que meu controle financeiro sempre foi muito bom. Sempre não, tá? Mas rapidamente eu despertei para isso. E essa é a grande diferença. Às vezes os caras nem veem, cara, não sei como é que tu conseguiu construir tanta coisa. A gente tem um prédio bem grande e tal. E os caras quase nem me vê na noitada aí fotografando, né? E eles pensam que eu tô até falindo. E a gente construiu um negócio muito grande por conta, principalmente, desse pilar financeiro. Então, só uma coisinha rápida. Tipo assim, na rota a gente aprende já desde o início. E aí, quando eu falo isso, sobre o controle de finanças lá pro cara que já tá mais avançado, é difícil ele se reestruturar, porque agora, às vezes, ele já tem muita conta fixa. Às vezes ele tá, digamos, já tá com conta fixa de 3 mil por mês. Calma. Ele já tem uma conta fixa de 3 mil por mês. Então ele tem que ganhar 4 mil, porque senão ele não paga as contas e ele vai ganhar 4 mil custo que custar, nem que ele dê milhões de desconto, nem que ele trabalhe todos os dias, ele não tem chance de respirar. Esse cara ele não consegue aumentar o preço, porque na hora que a gente aumenta o preço, a primeira coisa que acontece é a gente vende um pouco menos, tá? Até o mercado se acostumar, e ele não pode passar um dia sequer sem vender, porque senão ele não atinge a metazinha aqui e não paga suas contas. Às vezes eles estão ganhando, estão fazendo um trabalho para pagar o outro, só o que tem. Eu também sou encadernadora, tá? E, minha gente, só o que eu vejo é o cara vir mandar fazer um álbum aqui. Ele manda fazer um álbum aqui, né? Um álbumzinho. E ele pede para pagar em 6 vezes. Só que, cara, ele já ganhou o dinheiro daquele álbum. Ele não tem que pagar em 6 vezes coisa nenhuma. Lógico que aqui a gente facilita aí, até em 12. Mas eu já fico logo assim, rapaz, esse cara aí tá aperreado. Então, ele tem que fechar um novo casamento. Fazer a noivazinha aqui. Ele tem que fechar um novo casamento, isso aqui era uma noiva, tá? Para pagar o álbum daquela noiva. E aí fica nessa bola de neve. E aí no dia que chega uma crise, um dia que não entra mais um cliente novo, ele quebra todo o negócio para trás, tá? Então realmente é bem complexo. Mas tudo isso aí eu também tenho uma solução para esses caras. Mas eu digo assim, o cara aqui que está iniciante, ele já inicia sem nenhum problema. Ele já inicia antes dele começar a ganhar dinheiro, antes dele começar a gastar, ele já sabe bem direitinho o que tem que fazer, tá? Então, ele aprende também a dividir os seus ganhos, e dividir os seus ganhos é mais ou menos assim. Vou falar aqui bem rápido. Por exemplo, toda vez que a gente ganha digamos que eu vendi agora um ensaio, vamos supor, por R$500. A maioria das pessoas, principalmente os que começam só, os que não estudaram e tal, cara, ganhei R$500, que maravilha. E aí a pessoa já bota esse dinheiro no seu bolso e já pensa que tem R$500, vai lá e gasta, tá? Então a primeira coisa que você faz, anda longe de ser isso, né? Então eu até digo que o primeiro ano de fotografia é o primeiro ano para a gente crescer nosso negócio. E não para a gente criar caixa. CX, caixa. E não para a gente ganhar dinheiro para ir gastar, para ir brincar e tentar ficar rico, tá? Então, o primeiro ano de fotografia é o ano para a gente estruturar o nosso negócio, para a gente criar nossa fundação, para a gente poder explodir aí e crescer muito mais. Senão, é meio que a história dos 3 porquinhos, né? O carinha que era preguiçoso e fez aquela casinha de barro, ou de palha, e depois o outro fez uma casinha melhor e o outro gastou mais tempo para fazer uma casinha de tijolo, né? Que não quebra nunca.
No primeiro ventinho essa aqui caiu, depois essa aqui caiu e essa aqui ele demorou mais para fazer, mas deu mais certo, né? Então eu chamo isso aqui de pensamento a longo prazo. A maioria das pessoas querem prazer imediato, PI, prazer imediato. Eu quero ganhar agora para gastar agora. Enquanto para a gente criar um negócio, a gente tem que pensar lá na frente, pensamento a longo prazo. Então, primeiro ano não é ano de a gente gastar o que a gente ganhou, não. E sim de estruturar. Agora, como é que estrutura? Enfim, não dá muito. Eu ainda vou fazer uma live aqui só sobre finanças, vou falar muito sobre isso, mas bem rápido. Digamos, eu ganhei meu primeiro ensaio aqui. O que eu tenho que fazer? Já tenho que pegar esse dinheiro. Vou botar valores aleatórios, tá? O objetivo aqui não é exatamente ensinar isso, não. É só para vocês entenderem o conceito. Então, já vou pegar, digamos aqui, R$ 100 desse dinheiro, guardar numa conta para fazer marketing. Pego, digamos, R$ 200 para pagar os custos, digamos, o álbum, gasolina, tudo que for custo. Tiro, sei lá, uns R$ 20 para comprar câmera, vamos dizer assim, estrutura, né? Porque fazer investimento, porque toda vez que a gente tira uma foto tem uma depreciação e aí daqui a pouco nossa câmera acaba e a gente não tem dinheiro para comprar outra câmera, né? E aí daqui a pouco sobra, vamos supor, 100, deu dos 300, 320, fazer conta ao vivo é bem complexo. 320 menos 500, sobrou 180. Desses 180, divide por 2, então fica 90 para a empresa. E aí você pode botar aqui EP. E aí talvez você pode pegar R$ 90 e botar no bolso. Então é mais ou menos essa é a conta, né? Então você fazendo isso, lógico que isso aqui é um esboço, né? Mas você fazendo a coisa dessa forma, meu amigo, aí você constrói, um pilar muito forte. E você tem muita chance de crescer, tá? É difícil o cara mais avançado fazer isso, porque esses 500 já está completamente comprometido com 1 milhão de coisas, tá? E aí ele não tem tempo para dividir. Enquanto ele não divide isso, ele não cria uma base para ele explodir mais. Então, o novato também tem essa chance, porque ele não tem ainda esses custos, ele não tem esses vícios, e ele já pode aprender tudo certo, já dividir os ganhos direitinho. Vamos lá, outra coisa. Entender o fundamento, né? E não ter dúvida. Por exemplo, a gente precisa entender o fundamento das coisas, não só replicar as coisas. E o novato também ele tem essa chance. Por ele não saber de nada, ele tem a chance de aprender a coisa muito mais bem aprendida. Por exemplo, eu já tive alunos lá do meu curso tradicional, tá? Não o curso da Rota, mas que já tinha, sei lá, às vezes 3 anos de fotografia. E os caras já fotografavam direitinho, mas, por exemplo, não sabia o fundamento da fotografia, o ISO, abertura e velocidade. Ele não entendia exatamente qual era, embora ele fizesse, tá? Então, um cara que não entende os fundamentos da coisa, ele só aprendeu, meio que decoreba ali, diz, não, tu faz isso, faz isso, faz isso. Cara, fica bem mais difícil para esse cara avançar na técnica, fica difícil para ele improvisar, fica difícil para ele ter um total controle quando a gente não tem fundamentos. Então, vejo também muita gente fazendo marketing, fazendo anúncios. Só o que tem, marketing, anúncios, e não entende o fundamento do anúncio, não entende assim, por que as pessoas compram. Ou seja, o lance não é chegar lá e fazer. O fazer é o mais fácil, o fundamento é o mais difícil. Então, por exemplo, tem gente que aí o cara chega lá e bota impulsionar no Facebook, e o Facebook faz um anúncio lá para ele. Cara, ele tá completamente errado. Eu falei muito de fundamento na primeira live, o fundamento do marketing, o que tem, assim, que eu chamo de um elemento principal aí do F100K. Então, a gente tem que entender o fundamento das coisas. Então, o iniciante, ele também tem essa vantagem, que ele já vai entender os fundamentos tudo certinho, e aí, meu amigo, ele dispara em cima disso. E às vezes o avançado aprendeu de qualquer jeito, porque ele não foi guiado, ele aprendeu por conta própria, sei lá, e ele não tem um fundamento e ele está travado. Ele é como se ele estivesse correndo de carro com o freio de mão puxado, e por isso que ele não avança. Ele tenta e não avança. E às vezes chega o cara ali, aprendeu bem certinho e vai embora. Então vamos lá, o que eu tenho aqui? Outra coisa, essa é muito boa, né? O iniciante, ele perde menos tempo se ele segue direitinho a rota, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes o cara que ele tá indo só, e enfim, ele já tá um pouco mais avançado também,
digamos que aqui seja a nossa meta, o F100K. Não, vou escrever F100K que fica melhor. F100K. E aí, aqui é o fotógrafo. E aí esse cara tá procurando algum conteúdo na internet, e aí esse conteúdo leva ele para cá. Às vezes ele vai e faz um curso e ele vai para cá. Às vezes ele investe muito numa técnica, gasta muito tempo nessa técnica, enfim, indo para cá. E às vezes ele vai um pouquinho para cá e fica nessa loucura, tá? Isso aqui é exatamente eu demorei demais para criar a rota, porque eu fui para todos os lados do mundo, porque eu não sabia qual era o melhor lado. Lógico, não tem como o cara saber isso. Quando a gente vai só, é muito complexo a gente entender isso, né? Então, assim, esse novato, esse iniciante, que ele já tem a rota desde o início, ele não perde tempo, não. Não tem conversa com ele, não. Ele já vai, tipo assim, olha, para fazer isso, pra gente chegar lá, pronto. Enquanto menos ele seguir outras pessoas, outros fotógrafos, outras técnicas, mais legal, porque mais rápido ele chega lá. Então, às vezes, o cara segue todo mundo e cada um vai para uma direção oposta, e tudo isso vai dificultando, né, o cara chegar lá. E aí, vamos lá para o próximo passo. O que eu coloquei aqui? E uma das últimas vantagens aí do iniciante, que ele já pega a rota aí desde o início, é que ele já começa com um treinador. Minha gente, vocês não têm noção do tanto que isso é importante. A gente começar guiado por alguém. Eu demorei muito tempo, eu acho que até 10 anos de fotografia, eu nunca nem queria ter um treinador. Primeiro não tinha, né? Mas se tivesse eu não ia querer, não. Porque, rapaz, eu só queria andar só, né? Eu queria dizer, não, eu mesmo descubro, eu mesmo vou. E paguei o preço por isso, porque eu demorei demais aí pra... Mas pelo menos assim eu cheguei. Tem gente que demora muito mais que eu e nem chega, né? Mas pelo menos eu cheguei. Só um segundo. Então, assim, esse lance do treinador é muito, muito importante a gente crescer sendo orientado por uma pessoa. Eu sempre fui meio revoltado aí da vida. E às vezes a gente tem aquela história lá da igreja, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? E eu disse, poxa vida, eu nunca quero ser uma ovelha, eu quero ser, enfim, eu quero ser livre. Eu sempre achava que um pastor que anda um monte de ovelhinha. Eu nunca gostei dessa história, né? E nisso, fugi aí de qualquer pessoa que quisesse ser meu pastor. Eu não podia estar mais errado nessa vida. Juro pra vocês que eu não podia estar mais errado nessa vida. Porque, minha gente, tem muita coisa que já foi inventada. A gente não precisa reinventar a roda, né? A gente tem que ser esperto o suficiente para pegar o que já foi inventado e partir e começar a nossa jornada a partir dali. Né? Em vez de eu passar 1000 anos para inventar a roda, não, eu compro a roda e a partir dali eu invento outra coisa e acelero muito mais. Então, eu acredito sim que todo mundo deve ter um treinador no início para aprender qualquer coisa. Porque o treinador é diferente de professor, tá? Só para deixar claro, algum dia também eu vou fazer uma live só sobre o que é treinador, a importância de um treinador. E ele é diferente de professor, porque normalmente o professor, enfim, ele não tem nenhum compromisso com o seu resultado. E diferente do treinador, normalmente o treinador é o cara que ele passou por aquilo ali, então ele sabe o caminho das pedras. Às vezes o professor é só teórico, ele nunca viveu. Tipo assim, o professor de física, ele nunca foi lá no laboratório fazer algum teste de verdade. Ele só estudou aquilo ali e está passando. Só o que tem no mundo hoje é, digamos, o cara que ensina a vender, que estudou como é que as técnicas de venda, mas ele nunca vendeu de fato, né? E, assim, eu não sou professor, de forma alguma, né? Eu não sou teórico, de forma alguma. E eu passei por tudo isso que eu estou fazendo para vocês é coisas que vêm da minha experiência, né? Estudei 1 milhão de coisas, tentei ver o que dava certo, o que não dava certo, e peguei tudo que deu certo para criar a rota, tá? Então a rota realmente ela vem do campo de batalha, ela vem do sangue ali, vem da realidade, completamente diferente aí da maioria das pessoas. Então eu digo assim, eu sou um treinador, inclusive um treinador ele tem um monte de coisas diferentes do professor, além da própria experiência. Ele sente a dor, por exemplo, tá cheio de gente que vive ensinando fotografia, sendo que nunca fotografou. Digamos assim, ele sabe fotografar, né? Mas não tá lá no casamento todo dia, né? O cara vive de cursos, porque hoje tá muito na moda a gente viver de cursos. Então não é esse lance de forma alguma, né? Então aqui eu tenho meu estúdio, tudo que eu digo para vocês aqui da rota eu aplico primeiro em mim. Hoje eu já tô, como eu disse, chegando ao F800K.
E estou ensinando vocês a chegar só no 100, né? Depois eu tenho programas também para ensinar. No máximo que eu posso ensinar para vocês é onde eu cheguei. Então, se vocês quiserem aprender até o F100K, até o UFC 800K, assim que eu chegar nele, eu ensino. Eu não posso ensinar mais que isso, porque ainda não fiz, tá? Já sei até algumas teorias lá para chegar lá, mas eu vou aplicar primeiro em mim e à medida que eu for conseguindo, eu vou chamando todo mundo. Porque é muito fácil, depois que eu passei por isso, eu disse, não, é por aqui, é por aqui, é por aqui, né? Tipo aquele cara que vai abrindo o mato e aí depois vai trazendo as pessoas, tá? Então eu acredito sim que a gente tem que ter um treinador e a gente tem que ser uma ovelhazinha no começo, enquanto mais obediente essa ovelha, por incrível que pareça, quem diria algum dia eu dizer isso, né? Porque eu era completamente contra essa história. E agora, a partir do momento que a gente chega num certo nível, a gente pode caminhar só. Agora, desde o início, não. É igual uma criança. Uma criança, ela não consegue sobreviver sozinha. Ela precisa de um pai ali. Um pai como um treinador, né? Um pai que vai ajudar ela a fazer um monte de coisa. Agora, a partir do momento, a criança, sei lá, fez 18 anos, ela já tá, enfim, já tem o que precisa para viver só, né? Agora, se você soltar uma criança desde o início, ela não vai conseguir sobreviver, não. Então, a gente precisa, sim, de um treinador. Então, o iniciante, que ele começa já com um treinador, o treinador, ele consegue ver, por exemplo, como ele já passou, digamos, né? Aqui é o treinador. Aqui tem uma pedra, zona. Vou botar de vermelho. Uma pedra bem, bem grandona, né? E aqui vem o iniciante feliz da vida, nesse rumo. Ele não sabe que depois daquela curva vai ter aquela pedra. Só que esse carinha aqui, ele sabe que ele já passou por isso, né? O treinador sabe porque ele já passou por isso, então ele já avisa para esse cara aqui, olha, quando tu andar mais 2 passos, tu vai fazer um desvio para tu não bater na pedra, senão tu vai tacar a cabeça na pedra, né? Então a gente já sabe o que vem pela frente, a gente já sabe de tudo, sabe? Enfim, é impressionante. Então quando a gente vai só, a gente não tem direção, cara, é muito complexo a gente só. E demora demais, demora demais. Muita gente não consegue achar a saída, muita gente. Por isso que tá cheio de caras aí com 5, 10 anos. Isso explica várias perguntas que eu falei no começo, né? Aquela história do tempo. Não é o tempo que vai fazer você chegar lá, tá? Primeiro você tem que ter uma meta, depois tem que quebrar muita cabeça, se quiser ir só, né? E às vezes você consegue. Eu demorei mais ou menos uns 18 anos para eu escrever a rota, tá? Eu consegui chegar, avançar, chegar no 200, no 400, mas eu mesmo não conseguia replicar isso em outra pessoa, porque quase tudo ali eu estava aprendendo, mas vindo por intuição. Então eu comecei a pensar, cara, como foi que eu fiz isso? Que foi o elemento, qual foi o passo a passo? E aí eu fui reescrever a minha história de uma forma assim bem organizada e saiu a rota. Enfim, fiquei muito empolgado até quando eu criei e agora tenho que mostrar essa coisa para o mundo inteiro, porque, enfim, acho que o povo está precisando. Então vamos lá, avançar. A gente já está aqui quase acabando a live, já está grande a live. Já está com bem 1 hora. E vocês entenderam, tá? Então essa é as vantagens do iniciante. Então por isso que eu digo que o iniciante ele tem mais probabilidade, seguindo a rota, tendo o treinador certinho lá, de avançar rápido de que o cara que já está há muito tempo, porque ele vai ter muito, mas muito mais resistência. Vamos ver o que a próxima coisa aqui. Beleza. Só dar mais uma limpadinha que essa tela tá muito suja hoje. A vantagem do iniciante. Outra coisa muito importante aqui do iniciante, mais algumas 2 vantagens, eu tenho só mais 2 aqui, né? É que ele segue apenas uma receita de bolo. Já falei mais ou menos aqui para vocês, mas, por exemplo, a coisa mais errada que tem é a gente misturar receita de bolo. Basicamente, qualquer receita dá certo. Opa. Qualquer receita dá certo se a gente seguir uma receita. Então, vamos supor que tem esse bolinho aqui, bonitinho. Bem bonitinho aqui meu bolo, tá? E aqui tem outro bolo. E aqui tem o ingrediente esse. E nesse aqui tem o ingrediente desse, desse. Cada bolo tem seu ingrediente, tá? Então, pode ser que tenha algum outro fotógrafo que conseguiu atingir aí os 100 mil reais de faturamento ou até mais, e ele vai ensinar por um caminho. Ele vai ensinar por esse caminho. E esse outro cara, o F100K, eu vou ensinar por esse caminho.
tá? O que não pode, aí eu pegar e tentar eu mesmo construir meu bolo. Não, vou pegar um pouquinho desse cara porque eu sou esperto demais, vou pegar um pouquinho daquele outro porque eu sou muito esperto, vou pegar um pouquinho daquele outro e vai sair um bolo completamente Frankenstein, tá? Um bolo, para ele funcionar, ele tem, cada receita tem a sua ordem, tem o seu jeitinho, então é muito importante a gente seguir uma pessoa, a gente fazer realmente a receita de bolo. Até quando? Ou seja, se é a ovelhinha mesmo, por incrível que pareça, é horrível isso. E se eu visse alguém falando isso lá no meu início, eu não ia nem querer entrar nessa parada, não, te juro. Porque eu detestava esse lance de eu querer ser meio que a ovelhinha aí. Eu queria era pensar, eu queria ir sozinho, enfim, paguei o preço por isso. Mas hoje eu entendo perfeitamente isso e vou tentar convencer o máximo vocês que enquanto mais vocês seguirem uma receita, em vez tipo assim, cara, quem for seguir a rota, segue a rota, acabou, se bloqueia todos os outros canais do Instagram. Então, quem seguir o fulano de tal, que ele também promete isso, pois segue só ele e acabou-se. Então, segue o que você achar aí, o quem ele convencer mais, quem que você acha que é melhor. Mas não pode misturar. É tipo também numa dieta, né? Eu vou fazer uma dieta, essa dieta pode comer chocolate, mas tem uma série de coisas que ela também tem que deixar de fazer. Essa aqui não pode fazer exercício. Aí eu pego, o chocolate dessa e não fazer exercício dessa. Poxa vida, não vai dar certo, tá? Então toda receita funciona desde que a gente siga todo o passo a passo dela. Então você só tem que escolher aí qual que você quer. Então o iniciante ficou também um pouco mais fácil disso, porque às vezes ele ainda não segue muita gente, tá? E às vezes o avançado está querendo aprender um pouquinho com cada pessoa e a coisa complica bem mais, tá? Então já pergunta aí, bota nos comentários, você segue muita gente? Eu sugiro escolher um aí, né? Alguém que tenha um passo a passo completo até chegar lá, tá? Então se o cara não tiver, vou nem seguir. A gente tem, tá? A gente tem a rota certinha, o passo a passo para você chegar lá. Outra coisa bem importante agora, uma das últimas coisas sobre o iniciante, cara, tem muita vantagem de ser iniciante, sério mesmo. O iniciante, ele nem sabe que não sabe. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Ele não sabe que não sabe. Tem muito aquela história daquele meninozinho que eu não sei contar muito ela direito, mas parece que tinha vários meninozinhos, aí tinha um gordinho aqui, deve ser um gordinho, e ele caiu num lago congelado. Não sei se é verdade, enfim, não interessa, que vale a lição. E ele caiu num lago congelado, né? E aí só tinha um meninozinho bem pequenininho lá olhando. E aí esse meninozinho tinha duas opções, ou ele saía correndo para chamar alguém, ou ele tentava tirar o grandinho lá de dentro do lago, né? E ele tentou tirar o grandinho de dentro do lago. E quando as pessoas chegaram, os adultos chegaram, chegou um monte de adulto, o meninozinho pequenininho tinha conseguido tirar o grandão de dentro do lago, né? E todo mundo ficou, meu Deus do céu, como foi que ele conseguiu? E a resposta é, ele não sabia que ele não sabia. Ele não sabia que ele não podia tirar. Ele não sabia que ele não tinha força. Ele foi lá e tentou, tipo assim, né? E a criança, ela é muito disso. Quando a gente sabe, quando a gente tem criança, a gente vê que é muito isso, né? Ela tenta muito mais, ela não tem esse medo, porque ela não sabe nem que não dá conta, e ela vai mesmo, ela acredita demais nela, a criança ainda tem muito a vontade pura, ela acredita na vontade dela e ela vai, não tá nem aí para nada, né? Então, às vezes, o cara já tá um pouco mais avançado, e ele conhece já um pouco do mercado, ele já apanhou muito, ele já caiu demais, já aconteceu um monte de coisa ruim com ele, e ele fica mais, digamos, moído, ele fica mais fraco e fica mais até difícil dele acreditar. Ele já tentou por 5, 6 anos, e, poxa vida, se eu não conseguir, como é que esse cara aí tá bem dizendo que dá para eu conseguir? Eu já tentei de tudo quanto é forma. E às vezes o iniciante não, ele é mais fácil de acreditar, porque ele não sabe o tamanho da jornada. E eu não vou revelar para vocês se é grande, se é pequeno, se dá trabalho, se não dá, ele não sabe. Então, e é ótimo não saber, tá? Eu só quero que você entre com a vontade e saiba que em um ano chega lá. A melhor coisa é tipo assim, você vai para São Paulo, tô com vontade de ir para São Paulo. Cara, eu não sei a distância, não sei, nunca fui. Então vai. E a gente vai descobrindo cada coisinha aqui na jornada. Eu vou descobrindo cada coisinha aqui na jornada. E isso é maravilhoso, tá? Porque às vezes tem gente que já conhece, que bem aqui, por exemplo, vai ter um atalho ou vai ter um obstáculo, e o cara bem daqui já viu lá de longe. E lá de longe ele já viu o obstáculo, ele tá bem aqui nesse começo, ele já tá preocupado com esse obstáculo aqui. Aí ele diz, ixi, não vou não, porque lá na frente vai ter isso. Cara, esquece isso.
Lógico que agora tu, iniciante, tu nesse posto aqui, não vai conseguir resolver esse obstáculo aqui. E sim, tu não está preparado. Mas o teu obstáculo é pequenininho. Só precisa se preocupar com 5 metros na tua frente. Lógico que sabendo que alguém sabe esse caminho inteiro, né? Sabendo que existe essa rota. Então se preocupa com esse obstáculo, porque esse aqui tu dá conta. Quando tu der conta desse, tu fica um pouquinho mais forte, vai aparecer outro e por aí vai. Quando tu chegar aqui, esse obstáculo aqui pra ti, que tá bem aqui, vai ser tão pequeno quanto esse obstáculo daqui, tá? E assim a gente passa por esse tranquilo e vai embora. Então tem muita gente que eu falo, uma vez eu fiz um treinamento muito legal, um curso online, e aí eu ofereci ele para um amigo meu, ver se ele queria e tal. E a primeira coisa que ele perguntou, ei, quantas horas são? Aí eu disse, são 40 horas de curso. Ele disse, não, nem vou não. Ou seja, cara, não, é bom nem saber quanto tempo é, porque tu vai indo, vai indo, vai indo, saiba que em um ano você vai chegar lá. Pronto, aqui no caso da rota, nem um ano a gente chega lá. Não queira saber o que a gente vai passar, o que não vai passar não. Porque o cara já sofre por antecipação, isso é a coisa mais comum do mundo, a gente sofrer por antecipação e desistir, porque a gente sabe, não, eu não vou conseguir vencer aquela barreira. Claro, daqui não vai mesmo não. Agora, quando você estiver bem aqui, você vai, tá? Então, acredita, a rota funciona e cada coisa, um passo de cada vez. Inclusive, assim, quando eu estou ensinando a rota, eu não gosto de dizer tudo que vai acontecer lá para o final, justamente para a pessoa nem saber, não. E não interessa, tá? Não interessa, calma. A única coisa, a única preocupação que você tem que ter, a gente chama foco completo na próxima tarefa, no próximo grau. E assim vai avançando. Enfim, quando você chegar no F100K, aí tudo bem. Aqui você não é mais a ovelhinha não, tá? Aí você tá livre e você já tem os fundamentos completos, você já tem a sua base completa, você já pode inventar qualquer coisa, tá? Mas até chegar lá, cara, é só obedecer mesmo, obedecer e fazer, obedecer e fazer, obedecer e fazer, que a coisa já tá tudo pronta. E isso é a forma mais rápida de você chegar lá. Uma outra vantagem aí também do iniciante. Ele também não tem medo do mercado, ele não sabe o tanto que é fácil ou o tanto que é difícil realmente convencer a vender, e tudo isso aí vai ajudar ele. Então, assim, ele já vai entrar com uma visão completamente diferente. Todas essas questões de medo, todas essas paradas aí, nada mais é de que desenvolvimento pessoal. Por exemplo, eu já tive uma aluna que ela amava fotografia, mas ela morria de medo de vender. O que é medo de vender? É técnica de venda? Não, porque ela sabe de tudo. É desenvolvimento pessoal. Quando você está se preocupando com obstáculos lá na frente, desenvolvimento pessoal. Cara, tudo no mundo é desenvolvimento pessoal, tá? Por isso que eu disse que esse é o pilar, sem dúvida, mais importante. Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui. A gente já está quase acabando, tá? Vou dar alguns exemplos. A gente já está... A gente já está chegando ao fim aqui da nossa live. Foi mais uma vez uma live bem grande, né? Então, vou procurar aqui exemplos. Então, aqui, uma das vantagens da gente chegar a, enfim, né, fazer isso tudo certinho, entender toda essa parada, é que a gente já consegue se preparar. Quando a gente tem um treinador, a gente já se prepara, como eu falei, né, para muita coisa antes dessa coisa acontecer. A gente já antevê essa coisa, né? Isso é muito importante, porque o treinador já vai dizendo, olha, bem ali vai ter isso, bem aqui vai ter isso, bem aqui vai ter isso. Então, o cara já vai pulando aqui cada coisinha dessa, né? Então, digamos, eu imagino muito um cara que começou fotografia sozinho, por exemplo, em dezembro desse ano. E aí ele comprou uma câmera, gastou, sei lá, 6 mil, fez um curso, e ele começou em dezembro. E aí, enfim, conseguiu uns 3 clientes e tal, fez uma estrutura danada, esperando ganhar, aí chega essa pandemia, que ninguém previa. E aí, com certeza, esse cara já saiu do mercado. Porque está ruim até para os que já estavam, imagina para o cara que estava começando, fez esse investimento e aí parou, porque não existe, enfim, né? Tudo ficou bem mais difícil agora. E aí, esse cara, ele não estava preparado de forma alguma, agora tá, sei lá, tem conta, tem que pagar alguma coisa, e ele já saiu do mercado, ele não tinha um treinador, não tinha alguém para orientar alguma coisa, né? Em contrapartida, a gente tem uma aluna que é o que acontece, ela basicamente aí, sei lá, tem mais ou menos um ano de fotografia, e chegou essa pandemia,
ela já estava preparada, não para uma pandemia, mas a gente estava preparado para qualquer coisa. E quem faz a rota, a gente está preparado para qualquer coisa. Por exemplo, a Zuc, propriamente dito, que é meu estúdio, né? A gente tem recursos para ficar mais ou menos 1 ano e meio numa crise sem ganhar um tostão, tá? Porque a gente já tem um departamento só de controle de crise, então a gente já tem um caixa, isso pagando todos os funcionários, fazendo tudo certinho, tá? A gente já tem tudo isso aí. Acho que antes do Brasil pensar em crise, de entrar na crise, na hora que eu vi lá fora, eu já comecei a tomar minhas medidas aqui, a gente já se preparou todo mundo, inclusive eu acho que a gente foi a primeira empresa a entrar em quarentena, a gente entrou no início de março mesmo, no finalzinho enfim, acho que foi até antes de março que a gente entrou já de quarentena, já preparando todo mundo e para o povo trabalhar de casa e acabou-se, tá? Então, tudo isso porque eu já tenho muita... Eu não sabia que ia acontecer a pandemia, mas sabia que toda hora pode acontecer uma crise, né? Então, essa minha aluna, por exemplo, o que aconteceu? Ela já tinha um caixa. Se ela tivesse começado sozinha, dificilmente ela tinha pensado nesse caixa. Então, a primeira regra aí que a gente diz lá no começo, olha, primeiro ano de fotografia, o que você tem que fazer? Não ganhar nenhum tostão, né? Todo o dinheiro que ganhou é da empresa, dividir o dinheiro daquela forma. E ela já tinha feito toda essa divisão desse dinheiro. Então, assim, tem um dinheiro sobrando aí para qualquer eventualidade, tá? Então, isso é um exemplo bem fácil, assim, foi bem recente, da gente mostrar assim, como é bom a gente ir acompanhado por alguém que já está prevendo algumas coisas que vai acontecer lá na frente, tá? Então, assim, não tem dinheiro que pague isso e muita gente cai nisso. Inclusive, gente que já tem muito tempo de experiência, os caras caíram na crise. Quantas pessoas eu conheço que se deu mal agora nessa crise, tá? Infelizmente. Deixa eu só ajeitar esse nome bem aqui. Então, agora vamos lá para quase o último tópico. Vou falar aqui o jeito errado de crescer. Bem legal isso. Uma das piores coisas que tem para a gente estar começando a nossa carreira é justamente, já falei de alguma forma aqui, é a gente ir só. Cara, isso é muito complexo. Porque a gente não sabe que buraco vai ter na hora que a gente fizer essa curva, né? Exatamente igual a ela. Eu conheço muito de gente que começou na fotografia, não tem essa visão de que a gente não pode gastar esse dinheiro, do que fazer com esse dinheiro no primeiro ano, e já gasta logo. E, por exemplo, teve um outro caso de uma outra aluna que ela acabou a primeira câmera dela em 1 ano, né? Ela fotografou muito e acabou a primeira câmera em 1 ano. Não sei se vocês sabem, às vezes o iniciante não sabe, né? Uma câmerinha mais de iniciante, ela é feita mais ou menos para fotografar 50 mil fotos, tá? Então, e aí ela quebra. Olha só, cuidado aí vocês, tá? E a câmera quebra, você tem que comprar outra, não tem conversa não. Ela é feita meio que para isso, né? É um desgaste lá de uma pecinha que tem lá dentro. E aí, imagina se tu gastou teu dinheiro todinho e tu não tem o dinheiro já para comprar outra. Já faliu antes de começar, né? Então a câmera dela deu sinais que estava quebrando. E disse, meu Deus, e agora? Aí eu expliquei para ela, não, é só comprar outra, porque essa aí já tá indo pro saco. Disse, meu Deus do céu. Aí, mas tu não tem o teu dinheirinho lá? Não estava guardadinho lá? Né? Tinha um caixazinho lá, cheio de dinheiro. Pronto. Tranquilamente foi lá, comprou outra câmera. E essa câmera aqui meio que aposentou, virou backup, né? Ela não chegou a quebrar completamente, ela começou a dar sinais que ia quebrar. Então, tipo assim, dificilmente um cara que vai só, ele já vai tão preparado assim. Então, quando a gente vai só, a gente perde tempo demais. Indo, digamos, nossa metazinha tá aqui, né? A gente tem, digamos, que eu seja o F100K. E quando a gente vai só, a gente vai para todos os lados do mundo, fica rodando feito louco. Às vezes a gente desiste numa hora que não era para desistir, desiste por causa de uma besteira. Às vezes a gente engancha num obstáculo e passa horas, anos, e às vezes nunca consegue pular. Por exemplo, eu mesmo, quantas vezes eu não já parei e passei 1 mês enganchado numa função do Photoshop que eu não sabia, não tinha ninguém para me dizer, até quando eu quebrei. Cara, e só vai devagar demais. Impressionantemente, assim, né? A pior forma de crescer é a gente indo só. Por isso que eu disse assim, eu demorei demais para pensar em ter um treinador, né? Naquela hora que eu falei. Eu acho que eu tinha uns 10 anos de fotografia quando eu tive um treinador. Não foi de fotografia, foi de outros negócios. Mas, cara, o que eu avancei, tipo assim, em 1 ano,
depois que eu tinha um treinador, um cara, vamos lá. Eu não sabia nem o que diabo era treinador, né? Não sabia nem que existia esse negócio. A maioria de vocês talvez nunca nem tenham ouvido falar disso. A gente sabe de um cara que dá curso. Treinador não é um cara normal aí que dá curso, tá? É completamente diferente. Então, aqui a gente tem, eu sou um treinador, né? É completamente diferente de um cara que dá cursos. Porque o treinador, ele tá muito focado ali no teu resultado, ele tem acompanhado, como se fosse uma mentoria, né? Ele tá acompanhando, diferente de um curso que você assiste lá e nunca mais, tipo assim, tanto faz se você dá certo como não, o cara não tá nem aí. Eu sempre digo assim, as escolas, elas são instituição de ensino, a escola normal, né, que a gente estudou, enquanto devia ser uma instituição de aprendizagem, ou seja, quando o aluno não aprende, o professor diz, a culpa é do aluno que é burro. Não, não é assim não. Para mim a culpa é da escola, que o método foi ruim. O treinador, ele está muito mais envolvido dessa forma, tá? Então, se o cara não entendeu, ele vai explicar de outra forma, ele vai analisar resultado, ele vai ajudar a implementar, então ele está muito mais presente de que só o professor que bota lá, às vezes não nem validou se aquele conhecimento funciona na prática ou não. Então, realmente, crescer só, minha gente, se vocês são iniciantes, não tentem crescer só, procure alguém para vocês seguirem, né? Principalmente se for um treinador, é o melhor caminho que eu conheço, lógico, a rota, né? Mas se vocês conhecerem outro, vão atrás de outro, alguém que fale alguma coisa parecida com essa, né? Alguém que tenha todo um caminho aí para vocês percorrerem. Isso é muito, mas muito importante, tá? Outra coisa, assim, que atrapalha um pouco, né? O crescimento da pessoa que vai só, é porque às vezes ela acha que sabe demais, já falei um pouco sobre isso. Às vezes também ela até tem um treinador, mas não confia no treinador, ela quer fazer do jeito dela. Certa vez eu tinha uma aluna, ainda dos cursos passados, tá? Não da rota. Que aí eu falei para ela, olha, a gente não faz promoção. Rapaz, e aí ela terminou o curso, a primeira coisa que eu vi na vida foi uma promoção que ela fez. Ou seja, se eu fizer uma promoção, eu tenho um porquê, eu tenho um fundamento para fazer. Agora, quando ela fez, ela não sabia o fundamento, ela não sabia o porquê. Na verdade, eu quase não faço, tá? Mas, assim, às vezes a gente pode fazer, em casos muito específicos, quando a gente tem um porquê muito forte. Enfim, tem que entender o fundamento. Não é só eu ver o que o outro está fazendo e eu vou fazer, não. Quando a gente vê a estratégia do outro, a gente só está vendo isso aqui, ó, um iceberg, tá? Quando eu vejo, se qualquer pessoa vê o que eu estou fazendo, ela só vai ver o iceberg. Agora, para ela entender, aí ela vai reproduzir o iceberg e não funciona. Não funciona. Agora, para ela entender e para ela conseguir fazer a coisa, ela tinha que conhecer isso aqui que é o fundamento. Isso aqui é o fundamento, isso aqui é o que importa, tá? Então, não é o iceberg, o que importa é o fundamento. Então, assim, é muito difícil crescer só, por isso que tão pouca gente chega a essa super meta, que seria o F100K. E aqui, já finalizando, vou falar basicamente o jeito certo de crescer. Então, assim, para a gente se dar bem no negócio, a gente tem que ter primeiro tem que ter uma meta, tá? Primeiro tem que ter uma meta, tem que ter essa visão do todo, essa visão do todo. Essa visão do todo que eu quero dizer não é saber todos os obstáculos que vai ter lá na frente, não. Né? Essa visão do todo de para onde a gente está indo. Tem que saber muito o porquê que a gente está indo, tá? Porquê, isso é muito importante. Saber o porquê que está indo. Ter alguém, que é o treinador, para falar o como de cada coisinha. A gente tem que sonhar demais, a gente tem que ter essa meta muito forte. A gente tem que, tipo assim, cara, tudo que a gente faz é altamente orquestrado. Isso é a melhor palavra que a gente pode dizer, né? Nada que a gente faz é à toa. Cada ação, por exemplo, uma ação de marketing, todas as palavras que eu falo é altamente orquestrada. Por exemplo, tem uma coisa que a gente faz aqui, que eu chamo ela de finale, algum dia também eu vou falar um pouco mais sobre isso, que é uma espécie de reunião onde a gente coloca aí... trabalho muito com formatura e as pessoas vêm pegar os orçamentos e nessa hora eu chamo aí a sala inteira e vou fazer uma apresentação para eles, tá? Uma apresentação aí que dura mais ou menos 3 horas, onde eu estou vendendo meu peixe, tá? E aí, tudo que eu falo ali é altamente pensado, nada é à toa, nada de improviso, para provocar o efeito que eu quero. Inclusive, eu ia até procurar uma filmagem, mas eu não encontrei a tempo, tá? Porque eu tenho algumas filmagens sobre isso. Mas depois eu mostrei para vocês de alguma forma. Até a hora que o povo vai sorrir, eu sei. Até a hora que o povo vai sorrir, eu sei. Cara, isso é muito massa. Eu comecei a me tocar um pouco disso aí, de fazer as coisas orquestradas, porque uma vez eu conheci um cara chamado Murilo Gun. Um cara muito massa aí. Tem uns cursos de criatividade, muito louco. E ele era comediante. Uma vez ele disse, cara, quando eu era comediante, eu gravava o meu show e eu dizia assim...
Quando ele planejava, lógico, o show todinho, né? A gente pensa que tudo é improviso, nada que aqueles caras fazem é improviso. A melhor arte é a gente fazer o previsível parecer o improviso, tá? Porque quando o objetivo é esse, é parecer improviso, mas nada é, né? Então ele disse que contava aqui uma piada, contava aqui outra piada, contava essa, e ele sabia, ele planejava antes, né? Olha, a hora que o povo mais vai sorrir é bem aqui. E aí, nisso, ele gravava o áudio e depois ele ia comparar, né? Ele dizia todas as horas, nessa hora aqui o povo vai ficar mais em silêncio, nessa hora que o povo vai sorrir mais, nessa hora que o povo vai sorrir mais, e vai terminar assim. Então, ele já planejava todas as emoções que a pessoa ia sentir e ele deixava o gravadorzinho gravando, né? E depois ele pegava e ia ouvir tudo e tinha um programinha lá que media o gráfico do áudio, né? E dava certinho, né? Pelos aplausos, pelo sorriso, ele via que ele tinha conseguido fazer a coisa no lugar certo, e quando não conseguia, ele ia dando as ajustadas e tal. Então, eu me inspirei muito nesse cara, e quando eu criei sei lá, minha apresentação para os formandos, eu sabia a hora que eles iam sorrir, exatamente. Um cara de cinema também, se você ficar ali fora no cinema, toda vez o povo sorri naquela mesma parte. O cara do cinema não é à toa que a pessoa, ele fez aquela piadinha e ele sabe que o povo vai sorrir naquela hora. Isso é fazer uma coisa orquestrada, tá? Então, tudo tem que ser orquestrado. A melhor, digamos, analogia para orquestrada é sinuca, né? Quem sabe jogar sinuca, deixa eu fazer aqui de outra cor, sabe que quando eu der essa tacada na bola, pá, essa bola aqui vai cair no buraco e essa aqui já vai ficar pronta para a nova bola, né? O cara que não sabe jogar sinuca, então cai aqui e vai para cá. E aqui ele já dá outra tacada e já enfia a bola, né? Então a gente tem que orquestrar tudo, né? Então cada publicidade, cada coisa, tudo é feita na hora certa, da forma certa, com a intensidade certa, com o objetivo certo, e tudo tem que ser previsível, tanto que eu vou ganhar na próxima tem que ser previsível. Tudo isso a gente consegue fazer quando a gente aprende a rota bem direitinho, e isso a gente cresce de uma forma exponencial, muito rápido. Por isso que eu digo, qualquer pessoa, inclusive aí o mais iniciante dos iniciantes, consegue chegar ao F100K em um ano. Então, só para terminar, uma dicasinha prática aqui para a gente finalizar. Sempre em cada live eu quero deixar uma dica prática, tá? De como a gente faz aí para tentar aí o mais rápido possível, né? Então, em primeiro lugar, se você é um iniciante de qualquer nível, né? Em qualquer outro também, né? Algum dia eu vou falar do passo a passo aí dos outros níveis de fotógrafo, tanto do intermediário como do avançado. Hoje foi só mais do iniciante, tá? Então, a primeira coisa que eu digo é aprenda a rota. Acabou, se não tem por onde. Então, para aprender a rota, eu vou falar nessa aula, uma aula aí lá em julho, uma aula muito grande, muito densa, onde eu vou falar a exata rota do fotógrafo 100K, vou dizer todo o passo a passozinho que a gente precisa para chegar lá. Então se liguem nisso, assistam aí, digamos, todas as lives, porque você vai ter que ir preparado para lá, que senão vai ficar muita coisa lá para o dia, né? E eu não vou poder explicar tanta coisa assim lá no dia, mas dizendo, olha, vamos fazer isso, vamos por aqui, para lá. E, ou seja, procure também um treinador. Então, assim, aprenda a rota, procure um treinador. Cara, aí sem um treinador é pedir para ir devagar, tá? E eu vou até dizer aqui uma coisa meio louca, né? Que eu digo, cara, vale a pena a gente vender nossa câmera para entrar na rota, por exemplo, para comprar rota, vai que eu não... Vale a pena eu parar de trabalhar para estudar. Vale a pena demais. Cara, eu vou parar 3 meses de trabalhar só para eu aprender, para eu assistir todas as lives, todo o conteúdo que tem aqui. Vale a pena demais, porque é a mesma história lá dos 3 porquinhos. Você tá investindo um dinheiro ou então um tempo agora para lá na frente você conseguir explodir muito mais, tá? Então, às vezes a pessoa não estuda porque não tem tempo e vai passar a vida todinha naquele nível. Você tem que, enquanto mais você não tiver tempo, aí é que você tem que estudar mesmo. Porque você vai ter menos tempo, mas vai estudar, mas depois explode. Então tem gente que diz, não estudo porque eu não tenho tempo. Porra, aí que você tem que estudar, que é para o negócio acelerar demais, tá? Então, isso é meio louco. Vale a pena o cara assim, eu não tenho dinheiro para comprar um treinamento, para pagar para um treinador legal, fazer um programa massa. Cara, vale a pena pedir dinheiro emprestado. A coisa mais simples do mundo é pedir dinheiro emprestado para um banco, para qualquer coisa. Mas o que não existe desculpa. Não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho todas essas desculpas. Não existe desculpa. Existe eu querer ou não querer, tá? Porque a gente dá um jeito. A coisa mais fácil que tem é chegar e, por exemplo, pedir um empréstimo. Eu já fiz várias vezes isso. Tem um treinamento que eu entrei, que foi o mais caro que eu fiz até hoje, que ele custa R$50 mil.
tá? O meu treinador me vê 3 vezes no ano só e acabou. E eu pago, já estou no meu 2º ano. E a primeira vez foi bem complexo para a gente arrumar esse dinheiro, mas a partir daí, enfim, nunca mais eu deixei esse cara na vida, né? E eu já estou mirando o próximo treinamento dele, custa 150 mil, e é nesse nível, tá? Então, nesse nível. Então, vale a pena. Só o que tem lá na turma, teve gente nesse de 50 mil, teve gente que vendeu carro para entrar, fez tudo. E na mesma hora a gente consegue aprender tanta coisa que a gente recupera e recupera, tipo assim, ganha dinheiro para comprar o carro de novo uma velocidade muito mais rápida, tá? Até meio louco isso que eu vou dizer, ou que eu disse, mas é muito verdade, tá? Então, assim, a última coisa é não perca tempo, tá? Se você está começando agora, você tem que botar a meta do F100K. Tem. Por quê? Por que não? O objetivo de toda empresa, minha gente, é crescer. O objetivo de toda empresa é crescer. A gente tem que crescer, não tem conversa não. Porque se você não cresce, você morre. Porque o seu concorrente vai crescer e ele vai lhe engolir, tá? Então não adianta nem que mas eu não queria me esforçar tanto. Pois é, mas você não vai ter vida muito longa não. Então entrou agora na fotografia, você entrou para ganhar dinheiro. Então nossa primeira meta é o F100K. Colocar isso na mente, acabou-se. E a gente tem que fazer de tudo possível para chegar lá na maior velocidade possível, porque tudo que você não está gastando seu tempo nisso, você está brincando, você está perdendo tempo, você está caindo, né? Eu conto muita história do avião, que o avião ele gasta muito para acelerar. Agora, para ele se manter lá em cima, reto, você pensa que ele não está fazendo nada. Não, ele está acelerando, ele tá usando muita força para se manter reto, né? Se ele quiser subir mais, ele tem que botar mais força ainda. Agora, se ele desligar o motor, ele cai. Então, digamos, eu entrei agora na fotografia e eu não estou dando o meu máximo, pois eu já estou caindo. Ou então, digamos, eu já tenho aí meus 4, 5 anos de fotografia e estou ali só na inércia. Cara, a tendência é cair, é certeza, igual é o avião que desligou o motor, né? Então, para tu se manter onde tu tá, tu tem que estudar muito. Agora, para tu avançar, tem que fazer mais ainda, tem que investir mais ainda. Então, assim, não perde tempo, porque o objetivo é a gente ganhar. É conquistar um patamar desse. Depois que a gente entra no F100K desse com a rota, a gente conquista esse patamar e a gente não desce mais. E aí, se você quiser, você tenta ir pro próximo, né? Pro F200. Se não, muita gente já vai se satisfazer com 100 e vai ser muito mais tranquilo, tá? E o mais importante de tudo, para chegar lá, não percam a aula do F100K, né? Isso, lógico, que é o mais importante. Que, enfim, uma aula aí que vai ser mais ou menos em julho, né? Depois eu aviso aqui. Então, assim, a gente está basicamente acabando e só queria dar uns recados finais. Tomara que vocês tenham gostado aí, tirado proveito dessa aula, foi bem legal. E eu só queria relembrar aí para vocês baixarem o Telegram. A gente tem um grupo de Telegram bem legal, eu deixei o link aí nas descrições. E nesse grupo eu estou dando várias sacadas extras durante o dia. Às vezes eu termino esse vídeo, eu lembro de alguma coisa que faltou, então eu coloco lá também. Eu aviso quando tem novas lives, eu aviso por lá. Às vezes tem gente que me faz uma pergunta muito legal e às vezes eu respondo para ela e também respondo lá para todo mundo ver. Então lá é uma forma de eu criar um conteúdo um pouco mais raiz, né? Então lá o grupo é o F100K Raiz, tipo assim, sem edição, rapidinho. Às vezes eu tive uma sacada, eu criei um áudio aqui, já botei lá. Então assim, para todo dia a gente tem que estar pensando um pouquinho nessa parada. Então esse grupo do Telegram é bem legal. Aí tem o lance também que eu já falei, antes de você sair daqui, é legal escrever aqui nos comentários, não no chat, tá? Nos comentários. A maior sacada que você teve desse conteúdo, porque quando a gente escreve, a gente está relembrando a nossa mente, a gente está fazendo fixar, porque não adianta nada você perder 1 hora aqui, sei lá, 2 horas, para amanhã não lembrar mais de nada, né? Então, sempre de toda live que fizer aqui, escreva a sacada que você teve, porque nessa hora seu cérebro vai lembrar mais. E basicamente é isso, minha gente. Eu sou o Jean Paulo, esse é o canal Zup TV, a melhor fonte de informação que existe para você crescer. Até a próxima, e cada dia a gente vai dar um novo passo rumo a essa grande jornada que é o F100K. Amanhã eu tô de volta, até lá!